Lá nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o lobo frontal, algumas partes desse lobo frontal e quais as principais funções de cada uma delas e como que elas vão atuar, beleza? Então primeiro a gente tem aqui um mapazinho, né? E a gente vai falar um pouquinho do que é esse lobo frontal, né? Então a gente tem que o nosso cérebro, ele é dividido em lobos, tá? Então a gente tem na parte mais anterior, aqui a parte anterior do nosso cérebro e aqui a parte posterior, certo? Parte mais anterior, a gente vai ter o lobo frontal. Aí a gente tem o lobo parietal, lobo occipital, temporal e mais internamente a gente vai ter o insular. Se a gente abrir nessa região, a gente tem o lobo insular, tá? E a gente vai ter algumas separações. Então, por exemplo, o lobo frontal, ele vai ser separado do parietal através do sulco central, beleza? E o lobo frontal, ele vai ser separado do temporal através da fissura lateral, tá? Ou fissura de Sylvius. Então, essa parte aqui, ela vai corresponder ao lobo frontal, beleza? Então, tudo isso aqui é o lobo frontal. E a gente vai falar sobre algumas partes do lobo frontal, em específico, né? E aqui a gente tem, né, o nosso cérebro de modo geral. E o nosso cérebro ele é classificado em várias partes, tá? Essas áreas são chamadas áreas de Brodmann, porque Brodmann foi o cientista que classificou, né, o nosso cérebro, dividiu o cérebro em partes, tá? Então a gente vai ver algumas partes do nosso lobo frontal, tá? Que é esse que a gente falou. Córtex pré-frontal, área pré-motora, né? Que é a junção da área motora suplementar com a área motora. A área de Broca, a área responsável pela nossa visão também, controle motor, enfim, tá? E cada uma dessas áreas vai receber um número. Então a gente tem, por exemplo, a, a área, a área pré-motora, né? Corresponde aqui à área 6, né? A área córtex motor primário, a área 4. Então, para cada área a gente vai classificar aí em relação ao número. Tá? Isso aqui é só em relação à divisão, que a gente chama de divisão de Brodmann, que é a mais utilizada quando a gente fala em cérebro, beleza? Então a gente tem áreas motoras, áreas sensoriais e áreas associativas. Como a gente fala do córtex, do lobo frontal, o lobo frontal ele está muito relacionado com ações motoras, beleza? Então aqui, agora que a gente já deu uma introduzida aí para a gente, né, entender. Então aqui a gente tem um desenhozinho, né, mesmo daquele cérebro lá. Então a gente tem aqui o lobo frontal, corresponde a essa parte mais anterior, lobo parietal, lobo temporal, e aqui a gente tem algumas áreas, tá, que estão pintadas, e aqui a gente tem uma legendinha com cada uma dessas áreas pintadas. A primeira delas que a gente vai falar é o córtex motor primário. Então a gente vai ver como que o córtex motor primário ele vai realizar ações relacionadas ao nosso movimento, tá? Então, quando a gente fala em córtex motor primário, a gente tem que lembrar que o córtex motor primário ele está relacionado principalmente com o nosso movimento voluntário, tá? Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso atuando na nossa musculatura esquelética. Então, ele vai atuar principalmente nos nossos músculos esqueléticos, beleza? Córtex motor de associação. Tá? O córtex motor de associação ele é formado por duas partes. A gente tem uma parte que a gente chama de córtex motor e o córtex motor suplementar. Tá? Então, ambas essas partes vão formar aí o que a gente chama de córtex motor de associação. Nesse córtex de associação, a gente vai ter ações relacionadas ao nosso movimento. Tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, o planejamento, né, do movimento, a sequência do movimento e a execução. Então, a gente pode citar aqui a questão do planejamento, a sequência e também a execução do movimento, beleza? E aí a gente tem essa areazinha em preto que corresponde ao campo frontal dos olhos, que vai estar relacionado com o movimento voluntário dos olhos. Vou escrever com essa letra de forma que eu acho que fica mais fácil de entender. Depois a gente tem o córtex pré-frontal, que é essa parte mais anterior aqui do nosso lobo frontal, tá? Que está em verde, e vai estar relacionada com ações cognitivas, né? Então, por exemplo, com memória, aprendizado, planejamento motor, a questão da nossa personalidade, nosso comportamento. Então a gente pode citar aqui coisas relacionadas à nossa cognição. Então a gente pode citar, por exemplo, como eu falei, né, a questão da memória,
do aprendizado, planejamento motor, né? Ela também vai auxiliar nesse planejamento. A questão do comportamento e da personalidade. Tá? De modo geral é isso. E a área de Broca é uma área, né? Alguns já devem ter ouvido esse termo. Ela está relacionada com o nosso discurso, com a nossa fala. Tá? Então a área de Broca ela é responsável pela nossa fala. Então ela vai inervar muitos músculos da fala. Então quando a gente tem nossa fala, né? Fala ou discurso, a gente vai estar falando da área de Broca. Tá? Vai estar tudo que a gente tudo que a gente fala, né? O nosso discurso, a nossa comunicação está relacionada com a área de Broca. Tanto a questão da interpretação, de você entender o que a outra pessoa está falando, como também a sua própria fala, né? Você organizar suas palavras, a sequência que você vai falar, tudo isso é feito através dessa área de Broca, beleza? E de modo geral, essas estruturas aqui, quando a gente fala do o nosso cérebro ele é como se fosse uma caixa em que todas as partes elas vão se integrar. Então, a maioria das estruturas do nosso cérebro, né, elas vão trabalhar em conjunto com outras, beleza? Em associação com outras. Porque o nosso sistema nervoso central, é um sistema muito complexo, tá? Ele realiza diversas ações, então as estruturas elas são integradas uma à outra, beleza? E para começar, a gente vai falar sobre o córtex motor primário, tá? Que corresponde à área número 4. Então, se a gente for pegar aqui, ó, aqui está o nosso córtex motor primário, né, a área número 4. Então, é isso aqui, ó. É a primeira estruturazinha, né, e logo depois o giro pré-central. Então, aqui a gente tem o giro pré, né, e já tem o córtex motor primário. Então, aqui está o nosso córtex motor primário. Essa estrutura pintada de vermelho corresponde ao córtex motor primário, e esse caminho aqui, né, esse risco aqui, esses riscos vermelhos correspondem aos tratos motores que saem do córtex motor primário. Então a gente vai ter que aqui o córtex motor primário, a gente vai ter dois tratos saindo dele, tá? Que são os tratos córtico bulbar e córtico espinal. Tá? Então aqui a gente vai ter, por exemplo, o trato córtico bulbar. Por que córtico bulbar? Porque ele vai sair do nosso córtex e ele vai até a região do bulbo, tá? Aqui no tronco encefálico. E a gente tem o trato córtico espinal, tá? Que é o trato que vai sair lá do córtex e vem até a nossa medula, né? A nossa espinha. A gente tem também o trato córtico espinal, tá? E ambos são tratos motores, beleza? Aqui eu tenho 4 neurônios, né? Um verde, um vermelho, um azul e um rosa, tá? Imagina que todos eles estão no bulbo, tá? Então tudo isso aqui corresponde ao bulbo. E o que são esses neurônios aqui, né? Que estão aqui na medula? Esses são os famosos nervos cranianos, tá? Então esses desenhos aqui, esses que representam neurônios, né? São os nervos cranianos. Então a gente tem, por exemplo, em verdinho, o nervo trigêmeo. Aqui em vermelhinho, por exemplo, o nervo facial. O trigêmeo é o nervo número 5, né? O facial é o nervo número 7. Depois a gente tem um conjunto de nervos, tá? Que é esse azulzinho aqui. Então a gente vai ter os nervos 9, 10 e 11, tá? Que são, no caso, o glossofaríngeo, né? O nervo número 9. O vago, nervo número 10. E o nervo acessório, que é o nervo número 11. Tá? E aí a gente tem esse rosinha aqui que representa o nervo hipoglosso. Nervo hipoglosso. Beleza? Então aqui, né, a gente falou sobre esses 4 nervos aqui, eles são inervados, né, pelo trato córtico bulbar. Então o trato córtico bulbar, eu vou fazer ele de outra cor aqui, vou fazer ele de rosa para não confundir. Então aqui a gente tem o trato córtico bulbar, que vai
fazer sinapse, né? Vai se ligar a esses 4 nervos cranianos. O nervo trigêmeo, o nervo facial, os nervos glossofaríngeo, vago acessório e o nervo hipoglosso, tá? E a partir daí a gente vai ter o quê? A gente vai ter ações motoras sendo realizadas, né? Então, quando a gente fala no nervo trigêmeo, por exemplo, a gente vai ter a mastigação, né? Nervo facial, as expressões faciais, né? Glossofaríngeo, vago acessório, movimento do nosso pescoço, do nosso tronco, né? Enfim. E o nervo hipoglosso, o movimento da nossa língua, tá? Então, a gente tem que, através desse trato córtico-bulbar, a gente vai ter diversos movimentos, né? Diversas ações motoras ocorrendo, né? Então, o nosso controle facial, as expressões, mastigação, enfim. E através do trato córtico-espinal, a gente vai ter o trato córtico-espinal se ligando a diversos nervos na nossa medula, né, os nervos espinais, que vão inervar ali os nossos músculos esqueléticos, beleza? Que vão inervar os músculos esqueléticos dos nossos membros, tá? Então, tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores, e também, né, do nosso tronco. Então a gente tem que, através dos tratos córtico-espinal e córtico-bulbar, a gente vai ter o nosso córtex motor primário se ligando, né, mandando estímulos motores para diversas áreas aí, né, na região do bulbo e também lá na nossa medula, né, através dos 2 tratos que eu falei. E a gente vai ter os nossos movimentos, tá? Movimentos voluntários desses músculos esqueléticos. E aqui a gente tem, né, o nosso trato córtico-espinal. Imagina que a gente vai falar de uma estrutura que chama homúnculo, tá? Então imagina que a gente pegou o nosso trato córtico-espinal, a gente pegou um pedacinho dele e a gente expandiu, tá? E aí a gente tem o nosso trato córtico-espinal, um pedaço dele, tá? O trato córtico-espinal, perdão, o nosso córtex motor primário, ele é dividido em várias regiões, várias partes, tá? E cada uma dessas partes vai ser responsável por inervar, né, por controlar a ação de um determinado segmento do nosso corpo, tá? E se a gente for ver, ó, a gente tem segmentos como, por exemplo, os pés, os dedos dos pés e os genitais, né, aqui, eles têm um pedacinho pequeno do nosso córtex que faz o controle, né? Agora, se a gente for pegar, por exemplo, a nossa mão, né, a nossa mão ela está relacionada com movimentos que envolvem uma coordenação fina, né, que envolvem um controle motor fino. Então as nossas mãos, elas têm uma área, né, muito maior de controle no nosso córtex motor primário em relação, por exemplo, ao nosso quadril e à nossa perna, se a gente for ver. Então, se a gente for ver o pedacinho destinado ao quadril e à perna, né, comparado com o da mão, né, muito maior. Se a gente for pensar no tamanho das estruturas, o nosso quadril e a nossa perna, eles são maiores do que a nossa mão. Porém, como a nossa mão está relacionada com atividades finas, a gente tem mais músculos, a gente precisa de ah, mais neurônios para controlar essas atividades finas, tá? A mesma coisa com, por exemplo, olho, nariz, face, lábios, né, língua e faringe. Então, olha o tamanho que a gente tem aqui, ó, quando a gente fala do nosso rosto, né? Então, aqui, a maior parte desse córtex motor primário vai estar relacionada ao controle, né, dos nossos movimentos faciais aí de modo geral e da língua, né, relacionado à fala, por exemplo. Então, o homúnculo, ele reflete justamente essa divisão, né, das áreas do nosso córtex motor primário. Então a gente tem, por exemplo, as partes maiores, né, elas precisam de menos neurônios para controlar, né, enquanto as partes menores realizam movimentos mais finos, movimentos que precisam de mais controle, tem mais neurônios mandando seus axônios, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem vários neurônios, né? Se a gente for pensar, ó, cada uma dessas partes, a gente tem neurônios mandando axônios para aqueles tratos, né? Então, o trato córtico-bulbar, por exemplo, e os tratos córtico-espinais. Então, a gente tem vários axônios mandando, né? Projetando, vários neurônios projetando seus axônios para aqueles nervos, né? Para fazer o controle aí do nosso corpo, beleza? Agora, uma outra coisa que a gente também tem, né, quando a gente fala no nosso córtex motor primário, a gente tem as artérias que vão irrigar,
né, aí o nosso cérebro. Então, vou apagar isso aqui. A gente tem, por exemplo, a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior. Tá? Então, aqui ó, a gente tem a parte mais anterior, né, mais anterior aqui do nosso córtex, e aqui a parte mais medial. Beleza? Então, a gente tem, por exemplo, a artéria cerebral média, que vai fazer a irrigação de todas essas estruturas aqui da parte mais medial, né, do nosso córtex motor primário. Então, essa aqui é a artéria cerebral média. Tá? Então, ela vai irrigar, por exemplo, as áreas responsáveis pelo controle dos nossos membros inferiores, né, os pés, perna, quadril, né, do nosso pescoço, cabeça, tronco, enfim. E a gente tem também a artéria cerebral anterior. A gente tem aqui a artéria cerebral anterior, que vai fazer também irrigação de outras estruturas, né, aí dos nossos membros inferiores, por exemplo, dos nossos membros, perdão, superiores, né, das nossas expressões faciais, tá? Agora, imagine, por exemplo, no caso, quando a gente tem, né, uma questão de uma oclusão de uma artéria, né? A gente tem um entupimento de uma artéria, um acidente vascular, né, alguma coisa assim. Então, você tem que essa artéria ela foi entupida. O que vai acontecer? Você não vai ter irrigação nessas áreas, né? E aí a gente tem, por exemplo, se eu tenho, né, um problema relacionado a essa artéria cerebral medial, eu vou ter um acometimento, eu posso ter uma paralisia nos meus membros inferiores, né, no movimento da cabeça, do tronco, né? Por quê? Porque essa artéria ela vai irrigar as estruturas responsáveis, né, aqui nesse homúnculo, pelos movimentos dos pés, né, do quadril, os membros inferiores, de modo geral, do tronco. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma obstrução nessa artéria cerebral medial, eu vou ter um acometimento, eu posso ter uma paralisia de membros inferiores, né, e de tronco. Agora, no caso da artéria cerebral anterior, ela vai estar irrigando aqui, por exemplo, partes responsáveis pelas nossas expressões faciais, né, pelo controle dos membros superiores, aqui mãos, né, braço, antebraço. Então a gente pode ter, por exemplo, uma paralisia da face, né, ou até mesmo dos membros superiores, beleza? Então é importante a gente entender essas artérias aqui para a gente entender alguns quadros clínicos que podem estar correlacionados, né, a, por exemplo, entupimento dessas artérias. Né? Então pessoas que têm AVC, que às vezes acabam atingindo, né, essas artérias, elas podem ter sintomas relacionados a esses, beleza? Então, de modo geral, a gente viu que o homúnculo, né, o que é o homúnculo? O homúnculo, ele representa, né, as divisões que a gente tem dentro do nosso córtex motor primário, beleza? Seguindo, agora a gente vai falar de um outro córtex, que é o córtex de associação, né, que a gente falou que é dividido em dois, córtex pré-motor e o córtex motor suplementar, beleza? Vamos dar um zoom nele aqui. Então a gente já falou do córtex motor primário, né, que é aquela estruturazinha em vermelho. Então aqui eu fiz o desenho dele, a gente viu que o córtex motor primário ele tem os tratos córtico espinal e o córtico bulbar, né, que descem aí e vai inervar diversos nervos. E a gente tem agora, a gente vai falar sobre o córtex de associação, ou córtex pré-motor, tá? Esse córtex de associação, ele vai auxiliar, né? Ele também vai ter tratos descendentes, né? Tratos motores, e ele vai estar relacionado ao controle, por exemplo, dos nossos músculos axiais, tá? Então, o que seriam músculos axiais? Ó, ele vai se ligar aqui a nervos espinais, tá? Que fazem o controle, por exemplo, de músculos da parte proximal dos nossos membros, tá? E também de músculos axiais, músculos do nosso tronco. Então, essa área de associação, córtex de associação, ele vai ser responsável pelo controle, né, e, por exemplo, desses músculos axiais. E também, né, músculos proximais dos nossos membros.
E ele também é importante, né? Ele vai atuar ali junto com o córtex motor primário na coordenação dos nossos movimentos motores finos, tá? Então a gente tem que ele vai atuar junto com o córtex motor primário no controle dos movimentos finos. Então também é responsável pelo controle de movimentos finos, tá? E ele vai influenciar em mais ou menos 15%, né? Assim, 15% do controle dos nossos movimentos finos é feito por esse córtex de associação, tá? Então cerca de 15%. E ele vai mandar esses axônios através do trato córtico-espinhal também, beleza? Então vamos lá, descendo aqui a gente vai ter agora a relação do córtex pré-motor com o nosso movimento, né? Então a gente viu que o córtex pré-motor ele está relacionado com 3 coisas importantes do nosso movimento, né? Que é planejamento, a sequência e a execução dos movimentos. Sequência e execução, tá? Então, o córtex premotor ele vai ser importante nessas 3 funções aqui: no planejamento, na sequência e na execução dos movimentos, tá? Por quê? O córtex premotor, a gente tem aqui algumas outras áreas que eu desenhei, então essas estruturazinhas aqui representam os gânglios da base, tá? E aqui atrás a gente tem o cerebelo, beleza? Então, a gente sabe que o cerebelo, ele recebe informações relacionadas à nossa propriocepção, certo? Propriocepção. Ele também está relacionado com o nosso equilíbrio, né? Aprendizagem de movimentos, enfim, outros fatores. E os gânglios da base também vão estar relacionados com funções motoras, com a coordenação do nosso movimento, tá? Então, relacionados também com a coordenação do movimento. O que acontece? O nosso córtex pré-motor, tá? Essa estrutura que a gente está vendo aqui em azul, ele consegue interagir, ele consegue se conectar, né? Tanto com os gânglios da base, quanto com o cerebelo. Ou seja, ele vai criar conexões através dos axônios, né, desse córtex pré-motor. Ele vai mandar esses axônios lá para os gânglios da base e também para o cerebelo, para criar conexões com essas estruturas. E aí a gente tem que essas informações captadas pelo cerebelo, né? Então o que acontece? O cerebelo ele recebe essas informações relacionadas à nossa propriocepção, né, ao nosso movimento, e ele vai mandar um feedback, né? Ele manda uma resposta lá para o nosso córtex pré-motor, tá? E a mesma coisa acontece com os gânglios da base. Então, tanto o cerebelo quanto os gânglios da base vão interagir com o nosso córtex pré-motor. E a partir daí ele vai fazer o quê? Ele vai juntar essas informações relacionadas à nossa essas informações sensitivas, né, relacionadas à nossa propriocepção, né, ao lugar que o nosso corpo está no espaço, como a gente está se movimentando, ele vai associar e vai planejar, né, os nossos movimentos, né, vai planejar a sequência de músculos que vão ser, por exemplo, contraídos, quais músculos vão contrair em que sequência para que a gente consiga realizar determinado movimento, e assim a gente vai ter a execução desses movimentos. Tá? Então a gente tem que o córtex pré-frontal, o córtex de associação, né, pré-motor, córtex de associação, ele cria conexões, né, com os gânglios da base e com o cerebelo. E através disso a gente vai ter o planejamento dos movimentos, a sequência dos movimentos e a execução, beleza? Então é assim, né, que o nosso córtex pré-motor, né, ou córtex de associação, ele vai atuar no nosso movimento, tá? No controle do nosso movimento. E ele corresponde à área 6, né? Então a gente tem aqui, né, as áreas do nosso sistema nervoso central, do nosso encéfalo. A gente já viu o córtex motor primário e agora a gente viu a área motora suplementar, né, que é dividida em duas. A área motora de associação, né? Área motora suplementar e área pré-motora, tá? Então isso aqui a gente chama de área de associação, beleza? E agora a gente vai falar sobre
o córtex pré-frontal, que é uma das estruturas aí mais importantes quando a gente fala, por exemplo, né, em relação ao nosso raciocínio. Deixa eu arrastar um pouquinho para o lado, que daí a gente tem mais espaço. Então a gente tem que o córtex pré-frontal, ele vai ser responsável por diversas ações, né, como por exemplo, os nossos pensamentos, né? Então a gente tem que o nosso pensamento, a nossa personalidade e o nosso comportamento, eles são feitos, né? São realizados nesse córtex pré-frontal. Também vai ter relação com a nossa memória, nossa cognição, né? Aquele processo de aprendizagem, tomada de decisão, né? Através do nosso raciocínio. Então, a gente tem a tomada de decisão. A tomada de decisão ela vai estar responsável também com a nossa capacidade de raciocinar e a nossa capacidade de julgamento, né? Então, de você interpretar uma determinada situação e julgar o que precisa ser feito. Tá? E também está relacionado com o planejamento motor. Então, a gente viu que tem várias áreas que estão relacionadas com essa questão do planejamento motor. Lembra que a gente falou que o nosso cérebro, todas as áreas elas são integradas. Então, a gente vai ter várias áreas atuando nesse planejamento motor. Tá? E aqui a gente tem, então, em azul, né, o córtex pré-frontal. Então, córtex pré-frontal. E a gente tem algumas outras estruturas, né? Aqui em preto, essa aqui representa o hipotálamo. Aqui em vermelho, o hipocampo. É só para exemplificar, tá? Essas áreas não ficam exatamente assim no nosso cérebro, mas só para a gente ter uma ideia aí das estruturas. Aqui a gente tem a nossa amígdala, né, que faz parte do nosso sistema límbico também. Uma estrutura ligada ao nosso sistema límbico. Aqui atrás a gente tem o nosso lobo occipital, né, que vai estar relacionado aí com a nossa visão. E a gente tem uma outra estrutura, que é a área de associação posterior, tá? Então, aqui é uma outra área, é a área de associação posterior, que é uma área de associação sensitiva, tá? Então, a gente viu a área de associação motora, né, que fica aqui. Agora, a gente vai ver a área de associação posterior, que vai receber estímulos sensitivos, tá? Tá relacionada com as nossas sensações, sensibilidade. E ela fica nesse lobo temporal, tá bom? Vai ter vídeo sobre cada uma dessas áreas, esses outros lobos, mas só pra gente entender um pouquinho. Então, vamos lá. Primeira coisa, o córtex pré-frontal, ele vai controlar a nossa personalidade e o comportamento, né? A personalidade, o comportamento e a memória, através de conexões que ele tem com o hipotálamo e o hipocampo, tá? Então, a gente viu que o córtex pré-frontal, ele consegue, né? Ele tem conexões com o hipotálamo e ele também tem conexões com o nosso hipocampo, tá? O hipotálamo e o hipocampo, eles estão relacionados com o nosso comportamento, né, com a nossa personalidade. A gente sabe que, por exemplo, o hipotálamo está relacionado com nosso comportamento sexual, nosso comportamento agressivo, né, a nossa questão da fome, saciedade, enfim. O hipocampo está relacionado com... Perdão, fiz o risquinho errado aqui, é no hipocampo. Que está relacionado, o hipocampo está relacionado com a emoção, questão do controle das nossas emoções, né? A questão da memória, principalmente, tá? Então, a gente tem que o córtex pré-frontal, ele vai controlar a nossa personalidade, comportamento e memória através dessas conexões que ele cria com o hipotálamo, com o hipocampo, né? E também com o sistema límbico, né? O sistema límbico ele também é importante nessa questão da memória, né? Do comportamento, enfim, personalidade. Uma outra coisa que a gente falou é em relação à tomada de decisão, né? Então, o nosso córtex pré-frontal ele vai controlar a nossa tomada de decisão através da atuação de uma outra área que eu não desenhei aqui, que fica no tronco encefálico. Então, a gente tem no tronco encefálico uma área que a gente chama de área tegmentar ventral. Essa área tegmentar ventral é uma área que fica no nosso tronco encefálico e ela está
relacionado diretamente com a nossa tomada de decisão, tá? Então, a área tegmentar ventral, ela também tem conexão com o córtex pré-frontal, e através dessa conexão a gente vai ter a nossa tomada de decisão, tá? O nosso raciocínio, o nosso julgamento, tá? E a questão do planejamento motor tem a ver com essa área de associação posterior. Então, aqui a gente falou da área de associação posterior. O que é essa área de associação posterior? Ela vai receber estímulos tanto da nossa visão, né, como da nossa audição, por exemplo, né, dos nossos ouvidos internos, estímulos do cerebelo também, de diversas áreas, né, estímulos sensitivos relacionados aos nossos sentidos, tá? E essa área de associação posterior vai mandar esses estímulos sensitivos lá para o córtex pré-frontal. E a partir daí o córtex pré-frontal recebendo esses estímulos vai atuar auxiliando no planejamento motor, beleza? Então, em termos gerais, as principais funções do nosso córtex pré-frontal estão relacionadas ao nosso pensamento, né, a nossa personalidade de comportamento, memória, cognição, tomada de decisão e planejamento motor. Tá? E como que o córtex pré-frontal vai fazer todas essas ações? Se conectando com outras áreas do nosso cérebro. Tá? Então, o córtex pré-frontal ele se conecta com diversas áreas do cérebro, beleza? Então vamos lá, seguindo, agora a gente vai falar sobre o campo frontal visual, né, o campo frontal dos olhos. Em relação à área do nosso córtex pré-frontal, o córtex pré-frontal ele abrange diversas áreas, tá? Então a gente tem, por exemplo, fazem parte do córtex pré-frontal as áreas 8 até a 14, depois a área 24 e a área 25, tá? Então, assim, tem um monte de área 32, área 45, 47. Então, a gente tem várias áreas que fazem parte desse córtex pré-frontal. Ele é dividido em muitas áreas, por isso que a gente não entrou em todas. É assim, a gente falou bem resumido sobre a função dele, porque são muitas áreas, muitas funções que estão relacionadas com o córtex pré-frontal. Beleza? A gente viu só um geralzão aqui sobre ele. Então vamos lá. Agora falando sobre o campo frontal dos olhos, né, o campo visual. Essa área em preto ela vai corresponder ao nosso campo frontal, né, visual. E aqui a gente tem três nervos na região do tronco encefálico, dois nervos, né, na verdade, uma outra estrutura que faz a integração desses nervos que a gente vai falar já. Então aqui a gente tem o terceiro nervo craniano, que é o nervo oculomotor. É o nervo craniano de número 3. A gente tem o nervo abducente, que é o nervo número 6. E essa estruturazinha rosa é a nossa formação reticular pontina paramediana, tá? Então essa estruturazinha rosa aqui ela chama formação reticular pontina paramediana, tá? Só por questão de curiosidade mesmo pra gente saber. E o que acontece, né? Os nossos nervos cranianos, né, não todos, mas a maioria deles, eles vão ter funções contralaterais. O que seria isso? Eles vão se cruzar, tá? Então aqui a gente tem o nosso campo frontal visual direito e o campo frontal visual esquerdo, tá? Então será mais ou menos assim. Aqui a gente tem a formação lá, o núcleo reticular pontino paramediano, né? Que vai mandar esses neurônios, né? Então, o nervo craniano, tá? O primeiro deles aqui. A gente vai ter um nervo, né? um neurônio, saindo do campo frontal direito e fazendo sinapse lá nessa formação reticular pontina paramediana do lado esquerdo. Tá? Então aqui a gente vai ter uma sinapse. Ó, o estímulo, o axônio, vai sair do campo frontal direito e vai fazer sinapse lá no retículo pontino paramediano esquerdo, beleza? Esse retículo pontino paramediano esquerdo vai fazer uma sinapse aqui com o nosso nervo abducente, o sexto nervo craniano, tá? Então aqui a gente tem o nervo abducente. O nervo abducente,
ele vai ter seus axônios indo em dois sentidos, tá? Primeiro, o nervo abducente, ele vai inervar os músculos que a gente chama de músculos retolaterais, tá? Então, ele vai inervar aqui nos nossos olhos o músculo retolateral, que é o músculo responsável por fazer a abdução do nosso olho, tá? Então, ele vai fazer a lateralização em abdução do olho. Ou seja, o olho ele vai para o lado esquerdo. No caso que a gente está falando do olho esquerdo, vai para o lado esquerdo. E esse nervo abducente, ele também vai ter um estímulo contralateral, tá? Ele vai ativar o nosso nervo oculomotor direito. Então, ele atua lá do outro lado, ativando, né, fazendo sinapse com o nervo oculomotor direito. E o nervo oculomotor direito, ele vai ativar o músculo reto medial. Reto medial. Esse músculo reto medial ele é responsável por fazer a adução do nosso olho. Ou seja, a gente vai olhar para o meio, beleza? Então, a gente tem os movimentos dos nossos olhos, né? Eles são contralaterais, né? Ou seja, a gente tem o campo frontal direito, que vai atuar lá no nosso núcleo de formação reticular pontino paramediano esquerdo, vai ativar o nervo abducente do lado esquerdo, tá? Então, o nervo abducente esquerdo, que vai mandar um estímulo para o olho esquerdo, né? Para o músculo retrolateral do olho esquerdo, para fazer a abdução, ou seja, olhar para a esquerda, virar para a esquerda. E o nervo abducente esquerdo vai atuar lá no nosso nervo oculomotor direito, tá? Então aqui é o oculomotor direito, e o oculomotor direito vai ativar os músculos reto medial, vamos fazer a adução. Então aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter a lateralização desse olho, movimentos laterais para os dois lados, beleza? Agora, imagine se eu tenho uma lesão aqui, por exemplo, no meu lado direito, né, do campo frontal. Se eu tenho uma lesão do meu lado direito, eu vou ter um acometimento, né, no meu olho do lado esquerdo, né, e também na adução do meu olho direito. Por quê? Imagina que eu tenho, por exemplo, uma lesão aqui nessa área, né, eu vou ter a inibição desse estímulo, ou seja, eu não vou ter o nervo abducente esquerdo sendo ativado, né? E aí eu não vou ter a lateralização e abdução do meu olho esquerdo e também não vou ter a lateralização e adução do meu olho direito, beleza? Então a gente tem que os nossos olhos, né? O controle dos nossos olhos através dos nervos ele é contralateral, tá? Então a gente tem um controle contralateral. O que seria isso? Né? A gente tem que o lado direito vai controlar o olho esquerdo e o lado esquerdo vai controlar o olho direito. Beleza? Seria mais ou menos isso aí, resumindo. Então essa é a principal função do nosso campo frontal visual. Ele está relacionado com o movimento dos olhos. Tá? E para fechar, a gente vai falar sobre a área de Broca, né? Então, a área de Broca, como a gente viu lá no início, ela está relacionada com o nosso discurso, né? Então, a área de Broca está relacionada com o discurso e com a fala, certo? Então, aqui a gente tem, né, em caramelo a área de Broca, né? Corresponde à área de Broca. A gente tem que esses axônios que saem da área de Broca, né, eles vão inervar alguns nervos cranianos. Tá? Então, a gente tem aqui em vermelho o nervo facial, né, que é o nosso sétimo nervo craniano. Aqui a gente tem em azul um conjunto de 3 nervos, né, de vários nervos. Então a gente tem, por exemplo, aqui o nervo 9, o 10 e o 11, né, então o glossofaríngeo, o vago e o nervo acessório. E aqui em rosinha a gente vai ter o nervo hipoglosso. Tá? Então, se a gente for pensar na função desses nervos, o nervo facial está relacionado com o movimento dos músculos, né? Ele vai inervar os músculos faciais, tá? Entre eles, a gente tem que o nervo facial vai inervar um músculo que é o músculo orbicular da boca.
Não só esse, mas também outros músculos da boca, tá? E da nossa face que vão estar relacionados com a nossa fala, beleza? O glossofaríngeo, o vago e o acessório, né, eles vão controlar, eles inervam diversas musculaturas no nosso pescoço, né, estruturas como a laringe, faringe, enfim, tá? Então, por exemplo, nossa laringe, ela é muito importante na questão da nossa fonação. Então, a gente tem que as nossas cordas vocais, por exemplo, elas ficam na laringe, né? Então, eles vão inervar a laringe e também músculos que são importantes para a fala e outros músculos importantes para a fala, beleza? E o nervo hipoglosso ele vai fazer inervação na nossa língua, né? Então, ele é um nervo motor que faz inervação da língua. Então, os movimentos da língua. A língua ela é muito importante na nossa fala, certo? Agora, como é que a área de Broca ela vai fazer, né, essa questão, essa integração da fala? A gente viu que a área de Broca ela é responsável não só pela fala, mas também pela interpretação. Tá? Então, ela faz a interpretação e a partir da interpretação do que está sendo dito, né, a gente interpreta o que a outra pessoa está falando e a gente gera uma resposta. Tá? Então, interpretação e resposta. Seria mais ou menos isso. Então, vamos lá. Para interpretação, a gente tem uma outra área que está relacionada com a área de Broca, que a gente chama de área de Wernicke, se eu não me engano. Acho que é esse o nome. Chama área de Wernicke. E o que é essa área de Wernicke? A área de Wernicke ela é uma área sensorial que fica localizada aqui no nosso lobo temporal, tá? E ela recebe estímulos visuais e estímulos auditivos, tá? Então essa área de Wernicke ela vai receber estímulos visuais lá do nosso lobo occipital e auditivos do lobo temporal. E ela vai integrar esses estímulos e vai fazer o quê? Vai mandar lá para a área de Broca. Na área de Broca a gente vai ter a interpretação desses estímulos, né? A gente vai ter a associação, né, desses estímulos sensitivos, tanto visual quanto auditivo, e a partir daí a gente vai ter uma resposta motora, né? Então ela vai inervar esses nervos cranianos, e a partir dessa inervação dos nervos cranianos a gente vai ter diferentes músculos sendo ativados, né, para que a gente tenha a nossa fala, né, o nosso discurso, beleza? Então, agora suponhamos que a gente tem um problema nessa área de Broca, né? Problemas relacionados à área de Broca geram o que a gente chama de afasia, né? Chamada afasia. Então, a afasia, quando a gente tem, por exemplo, algum distúrbio, né, algum trauma nessa área aqui, a pessoa geralmente tem problemas relacionados à fala, né? Então, às vezes a pessoa tenta falar, né, ela acha que está falando tudo certinho, porém, tudo que ela fala não tem sentido, né? As palavras estão fora de ordem, né? Ela troca sílabas, então ela vai ter erros durante a fala, né? Erros gramaticais durante essa fala, tem dificuldade de compreensão, né? Então, quando você fala alguma coisa para a pessoa, às vezes ela não entende, tá? Então, afasias, né? Problemas relacionados a essa área de Broca, né? Vão gerar essas afasias que estão relacionadas a problemas na fala, beleza? Então, é assim que a área de Broca ela vai controlar a questão do nosso discurso e a nossa fala. Então, de modo geral, a gente viu aí né, um pouquinho de tudo aí do nosso córtex pré-frontal, né, de maneira resumida. E é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado e até o próximo.